Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Hoje mais um Palavra e Oração. E hoje eu quero ler um texto aqui bem curtinho para você, uma palavra bem curtinha. Eu até vou ler já o texto, né? Às vezes eu falo que vou começar lendo e eu começo falando várias coisas primeiro. Então eu vou ler esse texto primeiro. Mateus 8, versículos 14 e 15. Diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Essa palavra esteve no meu coração já alguns dias atrás, né? Eu anotei, tinha outros temas para falar hoje, mas eu decidi falar sobre esse tema. É uma história curta, normalmente eu leio uma história mais longa, né? Mas enquanto eu estava arrumando aqui, preparando para gravar esse vídeo, eu fiquei pensando, é uma história bem curtinha, são 2 versículos, né? Que fala sobre a sogra de Pedro, que Jesus a curou, mas é tão cheio de significado, né? Até falei, Senhor, é uma história tão curtinha, mas me ajuda a tirar realmente a essência, o significado dessa palavra, dessa história, porque apesar de, como eu falei, de ser uma história tão curtinha, que ocupam apenas 2 versículos da Bíblia, né? É uma história cheia, profunda, realmente com grandes ensinamentos, né? É o que me veio ao coração, uma história com grandes ensinamentos. Por quê? Porque essa mulher, ela estava com febre quando Jesus entra na casa de Pedro. Ela está doente, está com febre. E Jesus simplesmente toca nela, né? Jesus toma ela pela mão e a febre deixou. Assim que Jesus tocou na mão dela, a febre deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. É essa parte que sempre me chama a atenção. Depois de ser curada, ela simplesmente se levantou, né? Deve ter ido até o banheiro, se arrumou, penteou seu cabelo e foi para a cozinha fazer bolo, fazer uma comida, algo gostoso, arrumar a mesa, preparar, né, um lanche gostoso. Eu não sei que hora era essa, se era café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, né? Mas ela se levantou e foi servir ao Senhor. E é isso que atraiu a minha atenção para esse texto, para essa historinha curtinha, né? O fato dela ter sido curada e logo em seguida ela foi servir ao Senhor. E até nas minhas anotações eu anotei, nós somos curados para curar. Nós somos curados para curar. E nós precisamos entender isso, né? O Senhor nos salvou com uma tão grande salvação, né? Porque você pode dizer, não, mas eu não estou doente, Jesus não me curou de uma enfermidade, né? O Senhor, quando me salvou, eu não estava doente. Mas todos nós tínhamos uma doença gravíssima, chamada pecado. Nós tínhamos a semente do pecado. E o Senhor nos curou dessa doença terrível. E quando Ele nos curou, Ele nos deu a incumbência de ir e levar a salvação para outros. A palavra de Deus diz que nós somos chamados de embaixadores, né? E como embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus na terra, nós clamamos que as pessoas, os homens, se arrependam e se voltem para Deus. E Jesus, nas comissões que Ele nos faz, né? Lá em Marcos, capítulo 16, Mateus 28, quando Jesus está se despedindo já da terra para ir para o céu, Jesus fala, olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra, então vão e façam discípulos. Em Marcos, Jesus fala, olha, vão, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome vocês expulsaram demônio, falaram novas línguas, pegaram em serpente, e se vocês beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E o Jesus manda a gente batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Ele nos dá um comissionamento. A partir do momento que nós fomos curados, a partir do momento que nós fomos salvos, que nós fomos libertos, nós temos a incumbência de levar a mesma palavra de cura, de salvação, de libertação para outras pessoas. Porque, como eu já falei, eu creio, nós somos curados para curar outros. Nós somos abençoados para abençoar outros. Nós somos libertos para levar libertação a outros. Então, que nós possamos ser como a sogra de Pedro, né? Jesus nos tocou, Ele nos libertou, Ele nos curou. Então nós precisamos ir e fazer, servir ao Senhor, né? Ela levantou e foi fazer um lanche, foi fazer uma comida para Jesus. Mas nós temos que nos levantar e servir ao Senhor. Como é que eu sirvo ao Senhor, né? Jesus tem um texto lá em Mateus, já no final, quando Jesus fala sobre o reino dos céus. E Ele diz que vai separar as ovelhas dos bodes, né? Vai colocar uns à direita, outros à esquerda. E Jesus vai dizer, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso, vocês me visitaram. Então, essas são as obras de Deus, as obras que Deus quer que nós façamos na terra. Esse é a nossa maneira de servir ao nosso Deus, servindo ao nosso próximo.
servindo a pessoas que Deus ama, cuidando daqueles a quem Ele ama, amando a quem Deus ama. Então, que cada um de nós, meu irmão, minha irmã, que nós possamos levar a cura e a libertação. E aí você pode me dizer, mas eu não sou curado, eu tenho problemas de saúde, né? Eu não me sinto livre, eu não me sinto liberto, eu não me sinto liberta. Eu, há muitos anos atrás, eu tive uma situação que eu era crente, estava na igreja, eu acho que eu já estava o quê? Uns 5, 6 anos de convertida. Meus filhos eram pequenos ainda, os mais velhos, os 3 mais velhos. E acho que a minha filha mais velha devia ter seus 5 anos, o mais novinho devia ter 2 anos, 3 anos. E ficou uma indagação no meu coração, porque eu não me sentia liberta, eu sentia que tinha tanta coisa, eu amava o Senhor, eu queria servir ao Senhor, eu servia na igreja, né, no que precisasse, eu estava ali, se fosse para limpar, fosse para orar, fosse para dirigir algum grupo de estudo, né, grupo familiar a gente chamava na época, né, hoje chama célula, tem alguns nomes. E eu estava sempre ali à disposição, porque no meu primeiro ano de convertida eu já li a Bíblia inteira, mas eu não me sentia livre, alguma coisa me impedia de servir o Senhor melhor. E eu lembro que um dia eu estava limpando a minha casa, né, meus filhos pequenos, eu limpando a casa, e me veio no coração uma palavra que diz assim, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E enquanto eu limpava a casa, me veio uma tristeza muito grande no coração. Eu falei, Senhor, se o teu reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, por que eu não desfruto dessa alegria? Por que não há alegria no meu coração? Eu não entendia o porquê disso, né? Hoje até eu tenho uma coisa que eu sempre faço, né? Eu olho no espelho e falo, Deus, obrigada. Hoje eu gosto de quem eu vejo no espelho, porque naquela época eu olhava no espelho, eu via o meu rosto ali tão triste, tão abatido, eu falava, meu Deus, né? Como assim? Eu sou uma serva de Deus, eu amo ao Senhor e meu rosto é tão triste, as pessoas não vão crer na tua palavra por causa da minha aparência, né? Por causa do meu jeito de ser. Eu pregava, né? Com alegria, mas eu não vivia aquela alegria realmente do Espírito Santo, né? A justiça, eu vivia a justiça de Deus, a paz de Deus algumas vezes, muitas vezes não estava em paz, mas a alegria do Espírito Santo para mim era uma coisa ali muito séria, né? E eu falava, Deus, como é que eu vou pregar para as pessoas, né? Como é que eu vou... A palavra de Deus diz para nós amarmos ao Senhor acima de tudo em primeiro lugar, primeiro mandamento, e o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, e eu não conseguia me amar. Como é que eu ia amar o meu próximo se eu não me amava? Então eu precisei ao longo desses anos aprender o que é viver essa alegria no Espírito Santo, o que é viver na confiança em Deus, o que é olhar para a palavra e crer no que a palavra diz, mas crer de verdade, não crer só com a mente, sabe? Porque às vezes a gente crê só na mente, né? Na hora da dificuldade a gente desaba, desmonta, né? Não sabe o que fazer, entra em desespero, né? Então eu aprendi ao longo desses anos, com muita dor, muito sofrimento, muitas vezes com grandes desafios realmente para mim, eu fui aprendendo, eu fui tendo experiências com o Senhor, eu fui aprendendo com homens de Deus, mulheres de Deus, com pessoas de Deus, o que é viver realmente a plenitude, né, da justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? E hoje eu creio que vivo um tempo assim, com mais entendimento. Então, nós servirmos ao Senhor, aquilo que nós recebemos, nós servimos ao Senhor com alegria, levar a palavra com alegria, viver pela fé e ensinar a outros a viver pela fé. Viver a alegria de servir a Deus e levar para outros a alegria de servir a Deus. Hoje eu sirvo ao Senhor com alegria, a alegria no meu coração, a paz. Há momentos de tribulação, de turbulência, né? Todos nós estamos sujeitos enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas ao mesmo tempo existe uma paz que excede todo entendimento, né? E eu vivo debaixo da justiça do meu Senhor, do Senhor Jesus, porque Ele me justificou. Então, que nós aprendamos a servir ao Senhor aqui na terra, servir com alegria, levar a palavra de Deus, cuidar, abençoar, servir de alguma forma. De alguma forma nós precisamos servir, porque nós só vivemos a verdadeira alegria quando nós servimos a Deus, quando nós servimos ao Senhor, quando nós somos úteis no reino. Eu não gosto quando eu não estou servindo, quando eu não estou sendo útil ao reino de Deus, ao Senhor. Isso me causa tristeza. Então, esse é o segredo da alegria, é o serviço, sabe? É o que eu falei, você pode dizer, mas eu não me sinto livre, eu estou doente, eu tenho um problema de saúde. Experimenta servir a Deus e você vai ver como tudo isso, sabe? Ainda que a gente vá com dor, com sofrimento, mas há uma alegria dentro de nós para servir ao Senhor, né? Eu não desfruto de uma saúde assim 100%, né? Mas eu decidi que eu ia servir meu Senhor com alegria,
com dor ou sem dor, com enfermidade sem enfermidade, eu decidi servir ao Senhor, porque Ele tocou em mim e Ele me curou. Não só de uma febre, mas Ele já me curou de muitos problemas. Ele me curou dos meus pecados. Ele curou do meu coração doente. Eu tinha uma alma doente, por isso que eu vivia triste. Eu não entendia o amor de Deus por mim. Eu não entendia muitas coisas. Conforme eu fui entendendo o quanto Deus me ama incondicionalmente, eu entendi que o perfeito amor lança fora todo medo. Deus me ama e eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo nem dele, nem medo do diabo, nem medo das pessoas, de situações. Nós não precisamos temer, porque nós somos amados, nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Então nós podemos servir ao nosso Deus com alegria. Nós podemos fazer como essa mulher, ser curados para servir a outros, ser curados para curar a outros, ser libertos para libertar outros. Amém? E é isso, vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais essa palavra de exortação, essa palavra que nos transmite vida, essa palavra que vem para corrigir as nossas rotas, os nossos caminhos, aquilo que está errado, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor um dia, assim como o Senhor tocou na sogra de Pedro e a curou, ela se levantou e serviu ao Senhor. O Senhor um dia nos tocou também, Senhor. Obrigada por ter nos tocado, obrigada por ter me tocado e eu fui curada, liberta e hoje eu posso levar, Senhor, a Tua palavra, hoje eu posso servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor curou o meu corpo e a minha alma, Senhor. Mais do que o meu corpo, o Senhor curou a minha alma. E eu quero orar nesse momento, Pai, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que porventura precisa do Teu toque nesse momento, Senhor. Que se sente doente, não só fisicamente, mas emocionalmente. A sua alma está doente, Senhor. Eu oro, Deus, toca, Senhor. Toca nesse meu irmão, toca nessa minha irmã. Cura, Senhor. Cura a alma, tira toda a tristeza, tira a depressão, tira a ansiedade, tira o medo, Senhor. A Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Tira todo o medo, Pai. Que esse meu irmão, essa minha irmã tenha um encontro real, verdadeiro, Senhor, com o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Que o perfeito amor lance fora todo o medo do seu coração, da sua alma, da sua mente. E você se levante para servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe. Que o Senhor cure o teu corpo se você está com alguma enfermidade e cure acima de tudo a tua alma, para que você possa servi-lo. Amém? Deus abençoe. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você é avisado pelo YouTube. Assista a outros vídeos do meu canal também, tem bastante vídeo, toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos no meu canal. E não se esqueça de deixar um comentário também, um pedido de oração, amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus.